Existem alguns exemplos aqui, então, de como a gente não rotula um resíduo, né? Ah, eu só escrevi aqui mistura doida, eu escrevi por cima de um rótulo, né? Eu tinha um rótulo de clorofórmio e escrevi álcool. Eu não sei se eu tenho aqui clorofórmio, se eu tenho álcool, se eu tenho clorofórmio com álcool. E nós somos químicos, né? Álcool não obrigatoriamente é etanol, então eu posso ter outras variações, né? Aqui a gente tem uma nítida situação na qual nós não estamos descaracterizando uma embalagem, né? Se eu perguntar para vocês, resíduo do que a gente tem aqui nesse frasco? Frasco PET transparente, tampa vermelha, líquido preto dentro, Coca-Cola, tá? Então, isso aqui é um reaproveitamento de uma embalagem que a gente não pode descaracterizar, não consegue, porque uma garrafa de bebida é feita para a gente associar a bebida, ter vontade de beber, né, e consumir aquilo, achar no supermercado e assim por diante. Então, embalagens de bebida, alimentos, medicamentos e produtos de limpeza não podem ser reaproveitados. Um frasco de reagente sim, porque eu removi o meu rótulo. Um frasco, outro, né, que é muito característico, como por exemplo, de um alimento, de uma bebida, de maneira nenhuma. Tá? Aqui, ó, fase aquosa do experimento do dia 10 de julho. Qual é o conteúdo dessa fase aquosa? Não sei, tá? A gente tem um outro, vocês não devem conseguir ler, está escrito resíduo sólido de sódio e potássio. Puxa, de que sódio e potássio eu tenho que ter, né, algum receio? Sódio metálico e potássio metálico não estaria num frasco como esse. Portanto, o que está me faltando? Informação do ânion. É cianeto, é dicromato ou é cloreto? Então, essas informações têm que ser completas. Tá? Isso aqui, apesar de ter uma identificação, na hora de um levantamento tem que ser considerado um resíduo sem identificação. Você pode colocar uma observação, rótulo dizendo que é um resíduo sólido de sódio e potássio, mas na verdade eu não sei o que tem lá dentro. Bom, vocês geraram um resíduo, vocês sabem segregar o resíduo, sabem acondicioná-lo e rotulá-lo. Vocês vão ter a opção de fazer uma série de tratamentos dos resíduos de vocês dentro do laboratório. Por vocês ou os próprios alunos vão fazer, tá? Não aluno como mão de obra, mas aluno numa atividade didática. Então, o que vai ser fazer um tratamento? Vai ser fazer uso de qualquer processo que faça com que o meu resíduo, que era perigoso, deixe de ser perigoso, passe a ser menos perigoso do que era, ou possa ser descartado, ou ainda possa ser reaproveitado. Então, a gente vai passar aqui por tratamentos que são factíveis dentro de um laboratório, tá? Pontos importantes, estamos falando de destruição de resíduos de laboratório. Se vocês encontrarem 50 frascos de ácido lá no laboratório, é uma outra quantidade, né? Então, vocês têm que pensar nisso. É resíduo de laboratório, um resíduo de uma atividade experimental, que vocês estão usando a menor quantidade possível. Então, vocês vão tratar pequenas quantidades. Para fazer esse tratamento, vocês têm que ter infraestrutura. Que infraestrutura é essa? Um laboratório, equipamentos de proteção coletiva, se for um laboratório, se eu vou precisar de uma capela que funcione, e equipamentos de proteção individual. Vocês vão ter que conhecer detalhadamente o tratamento que vocês vão usar. É um processo químico? Que reações estão envolvidas? Quais são os resíduos gerados no tratamento do meu resíduo? Vocês vão ter que conhecer todos os riscos e perigos envolvidos para escolher os EPCs e os EPIs que vocês vão usar. O que mais? Vocês vão fazer isso tendo experiência. Ah, mas eu falei que vocês podem usar os alunos. Vocês podem usar os alunos desde que isso seja um roteiro adequado, que seja um experimento adequado para que um aluno... o aluno não é a experiência. Né? Vocês sempre vão fazer um teste em microescala, como vocês já fazem, né, nas boas práticas de vocês, antes, né, de dar um procedimento. E, no fim, a gente tem que ter uma maneira de controlar a qualidade do nosso tratamento. Então, fiz uma neutralização, preciso usar um indicador que diga isso aqui está no pH de descarte. Fiz uma precipitação de um metal, preciso de alguma maneira garantir que aquele metal não está mais presente em solução. Tá? Então, em termos de segurança, é importante que vocês tenham um mínimo para trabalho, fazer uso de avental, em alguns casos de protetor respiratório, de luvas, óculos de segurança, cabelo preso, né, sem brinco, sem corrente, assim por diante, sapato adequado, né, um sapato fechado, uma roupa de algodão, que no caso de incêndio ela vai queimar mais lentamente, né, ela não vai grudar em vocês, e assim por diante, tá?
o mínimo de infraestrutura vocês têm que ter. Vocês estão dando aula numa escola que nem laboratório tem um laboratório que foi desativado, que tem um armário com um monte de reagente, vocês não devem fazer isso de maneira inadequada. Patrícia, você falou de reagentes passivos, né? E eu fiquei preocupada aqui com esse material de décadas anteriores, que é o formol, éter dietílico, ácido acétil glacial, alguns álcools que os professores, né, nós nem aconselhamos usar, que também não estão sendo contemplados no currículo, e não sabemos o que fazer, né, porque eles estão lá inativados, são às vezes de 20, 30 anos atrás, e eu preciso dar um destino, né, condicionar eles melhores ali, porque já teve caso de aluno pegar éter, por exemplo, e você vê lá nos vasos da escola, e professores vêm reclamar na diretoria de ensino. Então, o que fazer nesse caso, quando tem esse volume desses reagentes, né, com alto grau de periculosidade, tanto é que são controlados hoje pela Polícia Militar, Ministério do Exército e Químico, né? Na verdade, minha recomendação para você você vai fazer um levantamento, tá? No caso, você até conhece, por exemplo, a substância pelo nome, mas você não sabe do risco envolvido, vamos checar o risco sempre. Então, faz uma lista visual, sem tocar nos frascos, e veja os riscos. O éter, por exemplo, é um risco maior. Você não vai remover esses materiais do lugar onde eles estão, você não vai reembalar materiais, você não vai fazer nada. Você vai ter uma listagem que, neste armário, nesta sala, eu tenho tais e tais materiais. E vocês vão ter que acionar o administrativo de vocês para a contratação de uma empresa, tá? Falando com o João, ele comentou que uma das delegacias de ensino de vocês, eu não sei dizer qual, já conseguiu fazer isso. Às vezes é difícil uma escola fazer, mas um pool de escolas consegue fazer. Dificilmente o Estado vai conseguir fazer isso para todas as escolas ao mesmo tempo, até por questões de licenciamento que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas no primeiro momento o que vocês têm que fazer é listar isso. Isso tem que ser encaminhado a quem é o maior de vocês, um diretor. E o diretor tem que ser alertado quanto aos riscos envolvidos no armazenamento desse material e tem que ser alertado que ele deve procurar uma via. Então vai ser ou uma contratação feita diretamente pela escola, o professor não consegue fazer essa contratação, ou por um grupo de escolas. Em alguns casos, vocês vão até poder pedir auxílio para, por exemplo, uma indústria que tenha próximo a vocês, tá? Então, isto funciona, mas a gente vai ver que mesmo assim nós temos alguns critérios para serem seguidos. Um fato que eu comentei com o João, que na verdade isto... Vocês vêm aqui com essa ansiedade, vocês sabem dos problemas de vocês e vocês precisam de uma ferramenta para fazer o descarte desse material. Esta ferramenta vai envolver custo, não tem como fazer isto de maneira gratuita, a menos que você realmente consiga uma empresa, que nem sempre é o melhor caminho, tá? Porque de qualquer maneira você tem que saber o que a empresa está fazendo com esses materiais, se ela tem condição de fazer isso. Então, vocês têm que, dentro das atividades de vocês, mostrar a importância disso. Eu acho que existe um reconhecimento dessa importância porque vocês estão sendo treinados, tá? Para que se tome qualquer atitude, é necessário que todas as escolas tenham os seus levantamentos, mas vocês vão ter que ter um trabalho de campo agora, entre escola e as DEs, e entre as DEs e aqueles que estão acima de vocês, tá? Não sei se é diretamente com a secretaria, e cada um vocês vão ter que ver, tá? Nós, por exemplo, na universidade, nós passamos por algo semelhante, tá? Então, nós estamos pensando no quê? Na criação de uma linha de recursos para tratamento de resíduos que faz parte já do nosso planejamento anual, tá? Que ainda não existe. Então, as escolas fazem isso de maneira independente e agora isso vai passar a ser algo da própria universidade. Então, eu já estou prevendo que o meu consumo, o meu gasto anual vai ser tanto. Então, isso é algo que pode ser feito, mas tem que ser solicitado, tá? Então, todas essas maneiras têm que ser pensadas dentro da estrutura de organograma de vocês, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio, a Secretaria de Estado de Educação não poderia abrir convênios com também outros órgãos públicos, vou citar CETESB, ou mistos como a SABESP, ou secretarias municipais de meio ambiente. Talvez esses órgãos tenham, no que diz respeito a descarte, condições mais apropriadas do que nós da Secretaria de Educação, se há essa possibilidade, né?
A possibilidade existe, mas veja, a CETESB, ela não trata resíduo. A Sabesp, ela trata alguns tipos de resíduo. É possível, tá? Não aconselho o CETESB, a CETESB pode orientar vocês no que fazer, mas não ela fazer o tratamento. Ela pode até dar procedimentos, mas não vai fazer, né? A Sabesp vai acabar fazendo de alguns materiais, porque a Sabesp oferece um serviço de tratamento de resíduos industriais, que seriam semelhantes. Então, esse seria mais factível. Patrícia, o problema do descarte realmente é complicado. A diretoria minha de Birigui, eu entrei em contato, eu fiz um levantamento das minhas escolas, eu consegui fazer um levantamento, descobri que a quantidade de material, de resíduo ali, para descarte é muito grande. Existem empresas no mercado que recolhem todos, inclusive os sem rótulo, tá? Então aí, na hora que vocês estiverem com o levantamento pronto, né, que vocês tiverem que começar a escolher as empresas, a gente pode até, não vou indicar, assim, eu conheço alguns nomes, se for o caso, mas você sai no mercado e tem, tá? Então não é tão complicado. Tem uma série de questões que nós vamos comentar aqui ainda, tá, gente? Antes de vocês escolherem a empresa. Por enquanto, o momento é começar a fazer um levantamento para poder escolher essa empresa. Vamos passar para a nossa segunda fase, que é pensar nos reagentes que vocês têm disponíveis para vocês usarem nos experimentos que estão lá no caderno do professor.